Oi, meus amores. Fala, minha gente. Chegando para fazer com você essa tarde bem boa, no Entre Família, claro. Verdade, prazer estar com você do outro lado da telinha. Para você, Darley, Obrigada, para você também. Ah, mais bonita hoje, essa viu? Saia. Essa saia eu rosa. venho pelos corredores e as meninas, meu Deus, que saia. Coraçõezinhos rosa e também. amarelo, não sei que cor é essa outra, viu? Apesar, você tá ótimo também de azul, maravilhoso, porque esse justamente, o azul, foi escolhido intencionalmente para a gente lembrar do Abril Azul, que tem como proposta que nós consideremos o autismo. Verdade. Transtorno de neurodivergência, que a gente precisa considerar um pouco melhor do que temos considerado até aqui, o que ainda para muita gente é desconhecido, o autismo, apesar de aumentar muito o número de pessoas diagnosticadas mas que ainda gera muita dúvida, e a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. É verdade, até tirar alguns mitos aqui também, né, Darley, de que conversando aqui com alguns especialistas, existem ainda muitos mitos, né, até para desmistificar e trazer também de uma forma bem clara, né, para quem está do outro lado entender e até mesmo buscar um acompanhamento o quanto antes. Quanto antes é descoberto o autismo, mais chances tem, é mais fácil de conseguir lidando com algumas situações ali também, né? O autismo, como já diz, né, o transtorno do espectro autista, né? Ou seja, ele tem os seus níveis, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre esses níveis, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, e você vai poder participar com a gente, vai poder interagir também, comentando aí se você tem uma pessoa autista na sua casa, convive com alguém ou conhece alguém, quer conhecer mais sobre o assunto. Então fica ligado com a gente, porque o programa de hoje promete e muito esclarecer dúvidas e trazer temas importantíssimos. E aí nós vamos receber a Fabiana Lustosa, que é neurologista infantil, especialista apropriada para o dia de hoje. Nós vamos conversar sobre, então, o autismo. E ainda, Binal, nós vamos tirar dúvidas especificamente na prática, que é aquele momento de você entender na prática como é que funciona a proposta do dia. E hoje, em especial, sobre pessoas dentro desse espectro do autismo. E o que mais que nós temos? Temos o nosso hashtag de hoje, especial também. Josemara, chega pra cá. O que tem hoje no nosso hashtag, Josi? Hoje o programa tá excelente, super necessário, né, gente? No nosso momento hashtag eu vou conversar com o pastor Roberto sobre o diagnóstico de autismo dele e da filha. E também sobre a importância do projeto RAFA, que é Rede Adventista de Apoio a Famílias Autistas. Então, super importante, se eu fosse você aí de casa, continuava com a gente, viu? Que tá muito bom o programa de hoje. Muito bom, hein? É bom a gente saber que tem toda uma rede de apoio e que a gente precisa fazer parte dessa rede de apoio também. Esse é um despertar, na verdade, né? Porque durante muito tempo nós ficamos alheios a algo que é tão hoje mais visível do que foi antes, mas com alguns desafios. Quantos pais enfrentam dificuldades com seus filhos até, por exemplo, fechar um diagnóstico? Então, falar sobre isso é falar sobre a sua família, falar sobre os seus filhos, é falar sobre a escola, sobre o papel da igreja, é falar de como nós vamos nos organizar em sociedade para sermos auxílio uns para os outros. Então, o seu Entre Família está começando agora e temos também a participação do Diogo. Isso, o Diogo, que você vai conhecer um pouco mais, né? O Diogo, que é o desenhista ali do desenho da Aninha, que vai trazer pra gente, contar pra gente uma nova personagem desse quadro aí do Anjinhos da Esperança, que a Aninha faz parte. Ele vai falar dessa nova personagem e por que surgiu essa nova personagem também. Uma história emocionante, viu, Darley? A gente vai conhecer aqui tudo isso e muito mais por aqui no seu programa Entre Família, que volta já já. Então, nós vamos continuar o nosso Entre Família com você e a gente já faz aquela chamadinha de sempre para que você responda a pergunta do dia. E exatamente queremos saber, inclusive, se você convive com alguém, uma pessoa com autismo, se você é uma dessas pessoas, está com seu diagnóstico, você quer falar a respeito, manda para a gente o seu relato no 983150249, porque esse é o bom do programa, né? De ser ao vivo e ter você aí de casa fazendo o programa junto com a gente. Compartilha com a gente, viu? Manda para cá sua mensagem, 12983150249, ou aproxima a câmera do celular para esse QR Code bem no cantinho da tela aqui e já participe com a gente, chega para perto e vamos conhecer um pouco mais da sua realidade,
tirar as suas dúvidas também com a nossa especialista do dia, que vai dar aquela força para a gente entender bem mais, Agora né, que a Darley? gente sabe tudo, Agora né? sim. Vou ali buscá-la. Vem comigo que eu vou receber agora a Fabiana Lustosa, médica neurologista infantil especializada em atender justamente crianças. Bem-vinda, fique à vontade. Eu sei que é a sua primeira vez aqui com a gente, mas com esses lindos olhos azuis, verdes, você certamente vai ficar mais tranquila ainda aqui no Entre Família, porque é Entre Família. Com né? certeza, prazer recebê-la, viu? E a gente tem visto, até estava vendo uma pesquisa feita em 2021 e outra pesquisa mais recente, que de lá para cá cresceu pelo menos 22%, né? O número de autismo no Brasil. Antes era 44, uma entre 44, hoje já são uma a cada 36, né, diagnosticados com autismo. Para a gente entender, né, o que é o autismo, para depois a gente entender o porquê, né, desse aumento, o que está acontecendo. Bom, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, né, hoje em dia a gente considera um espectro, né, justamente porque as manifestações são muito variadas. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que é isso? É um transtorno do desenvolvimento cerebral que compromete a comunicação, a interação social e o comportamento da criança. E as manifestações surgem nos primeiros anos da infância. E isso que você falou é verdade, né? O CDC é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que mede a prevalência, né? Então, o último dado de 2023 fala que a cada 36 crianças, uma tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Há 20 anos atrás, né, em 2004, a prevalência era de 1 para 150. Então, em 20 anos, a gente teve um aumento de 400%. Isso significa uma melhora na investigação ou, de fato, nós temos, quem sabe, fatores outros que têm propiciado ao surgimento do autismo com mais frequência? Os estudos mostram para a gente que é as duas coisas, né? As pessoas estão tomando mais consciência, estão buscando mais pelo diagnóstico. Então, as famílias percebem que a criança está com atraso no desenvolvimento, que alguma parte não vai bem com o desenvolvimento da criança e procuram pelo atendimento especializado. E com isso a gente consegue fazer o diagnóstico e auxiliar essa família. Mas, por outro lado, a gente acredita também que está havendo um aumento real do número de casos. E isso a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, qual é o fator ambiental que está desencadeando o aumento do número de diagnósticos. Já há investigação a respeito, né? Em busca de uma resposta para essa pergunta, porque é pertinente, né? Claro, melhorou a qualidade da investigação, a precocidade disso, certamente. Eu lembro que houve um tempo que você leva o seu filho ao médico, e ele não está andando, não interage bem. Não, mãe, mas cada filho no seu tempo, cada criança tem o seu tempo. Tem um histórico assim, né? Isso veio mudando nos últimos tempos por conscientização, inclusive, mas ainda há algo que se investigar. Mas será que não tem sido muito crescente, frequente esse número? Mas então já estamos investigando sobre. Isso, exatamente. Muito Interessante, né? E até para a gente saber a idade, mais ou menos, que a gente pode detectar alguns sinais, né, digamos assim, do autismo numa criança, para a gente poder já buscar, né, todo o acompanhamento que se é necessário nos casos. Então, como eu falei, né, é um espectro, né? A gente chama transtorno do espectro autista, justamente porque as manifestações são muito diversas. A gente fala que nenhum autista é igual ao outro. Cada um vai ter a sua particularidade, a sua forma de apresentação, intensidade, né? E aí entra a questão do que a gente fala dos níveis, né? O que seria o nível 1, que seria o leve, né? Que tem poucas manifestações ou manifestações mais leves. E, portanto, tem pouco prejuízo na sua vida diária, né? E exige menos suporte de tratamento. O 2, que seria o moderado, que já tem um pouco mais de comprometimento, mais intensidade, vai precisar de mais apoio para que essa criança se desenvolva. E o nível 3, que é o grave, que é uma criança que praticamente ela depende do cuidador para
para todas as atividades diárias, né? Uma criança pouco funcional, que vai precisar de muito suporte, de terapia, de cuidado dos pais, para que ela possa se desenvolver. Interessantíssimo. Inclusive, eu fico pensando sobre quantas pessoas já adultas agora estão investigando, pensando sobre, ou buscando realmente um diagnóstico por conta de relacionamentos difíceis, questões profissionais que foram comprometidas, por não saber que estão dentro desse espectro. Ah, mas ele estudou, ah, mas ele fez isso. Sim, fez, mas tem algo ali que talvez não foi percebido, não foi entendido, não foi compreendido, que te trouxe prejuízos. Então, talvez estejamos falando de vocês, talvez estejamos falando do seu marido, da sua esposa, talvez estejamos falando da sua mãe, de você mesmo, enfim. Então, esse assunto não é só pensando no autismo crianças, nós estamos pensando autismo vida. Nós estamos todos envolvidos com isso. E por isso temos hoje também um hashtag especial, né? Verdade, hashtag especial de hoje, Josemara vai trazer para a gente um caso bastante interessante que a gente vai conhecer agora, logo depois da vinheta do hashtag. Como é necessário saber, né? Por isso existe aí a campanha do mês de abril, Abril Azul, para que tanto eu como você aí de casa possamos compreender, conscientizar aí sobre esse assunto que é tão necessário, importante e tão comum nos nossos dias, né? Mas também vale ressaltar que você pode ser uma rede de apoio. Então, se você quer conhecer, você está aqui assistindo, acompanhando a gente, mas você também pode ser uma rede de apoio. Se você não é pai de um autista, não é mãe de um autista, talvez você tenha alguém da família ou algum conhecido, seja na igreja, no seu círculo de amizade. E você pode ser um instrumento fundamental para auxílio também. E para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou com o pastor Roberto Martins. Ele é pai da Elô. Elô, ela recebeu o diagnóstico, né, de autismo nível 2 e 3, né? E o pastor também, né, tem autismo nível 1, né? Como foi receber esse diagnóstico, pastor? Conta pra gente. Olá, Jô, tudo bem? Olá, você que está nos acompanhando também. Jô, então, no meu caso, né, o nível 1 e da Elô é nível 2 para 3. Receber esse diagnóstico ali da Elô, normalmente a família, ela passa por um processo de luto. É algo assim bem complexo e precisa muito nessa hora, na maioria das vezes, de um suporte de um profissional. E para que a pessoa ela dê continuidade ali, entendeu? Mas graças a Deus para nós a gente deu continuidade e conseguiu superar essa questão e enxergar que o autismo na realidade não é um problema, é uma condição que a pessoa tem e que essa pessoa ela também tem muitas possibilidades. E você, por ter o diagnóstico também, acho que foi mais prático de você conseguir auxiliar a sua filha? Porque tem pais que nem conhecem ou nem sabem sobre como lidar com essa situação, que se sentem perdidos, né? E o que eu faço agora? Quem que eu posso procurar, recorrer? Mas você, com o grau de autismo, você conseguiu conciliar isso, auxiliar a sua filha? Olha, no meu caso, isso daí foi muito importante, no sentido de que eu consigo, é como se eu estivesse um passo à frente da minha filha. Então, quando nós vamos num ambiente, né, num local, é como se eu prevesse as ações dela. É como se eu estivesse na vida dela. Então, eu consigo identificar o que ela vai fazer ou deixar de fazer. E assim a gente consegue, às vezes, mudar o ambiente, entende? Antes que a gente chegue naquele ambiente para que ela possa ter uma condição melhor. Quando ela tem uma crise comportamental também, eu sinto quando ela vai ter essa crise comportamental, eu sinto a reação que ela tem ali, os sinais que ela mostra. E eu também tenho facilidade para tirar ela da crise. Então, qualquer crise comportamental que ela possa ter, eu consigo tirar ela da crise também. Já consegue ajudá-la, né? Auxiliá-la. Mas também, pastor, nem todo mundo conhece ou um pouco se sabe sobre o assunto, né? Algumas pessoas. Verdade. Como que é trabalhar, olhar alguns olhares diferentes, de preconceitos, de pouco conhecimento sobre o assunto, julgando a atitude de sua filha? Como é isso para você? Como que você lida com isso? Essa é uma questão que a família atípica, né, ela lida constantemente. Por exemplo, imagina a situação, você está no supermercado com a sua filha, com o seu filho, e de repente ele começa a gritar do nada, jogar as coisas para o chão, pegar as coisas da prateleira e jogar para o chão.
é uma situação bem complexa. As pessoas que estão ali é como se o mundo parasse diante delas e elas focam naquela situação. Então, o olhar, ele é muitas das vezes condenador, né? Ele traz um contexto ali pesado, emocional ali para aquela família. Não é fácil. É preciso, assim, ter muita ajuda de Deus para superar essas questões. Não é fácil. Inclusive tem fotos, né? Olha sua aí, filha ó. na TV, que linda. Quantos anos já? 14 anos vai fazer, 15 14. agora, dia 5 de maio. E essa mulher que você está vendo aí é a Laura, minha esposa, é a mulher mais incrível que eu conheço da minha vida. Olhar apaixonado, viu, gente? Mas isso é interessante, né, pastor? Você tem conhecimento, você auxilia a sua filha e vendo você em questão, comentando de preparar o local onde sua filha vai chegar, os olhares, como que você lida com a situação, só me faz pensar na necessidade extrema de a gente ser uma rede de apoio, né? Com certeza. A rede de apoio ela é fundamental para uma família que tem uma pessoa autista ali, né? Na maioria das vezes, a gente pensa no autismo e pensa na criança, na pessoa que ela precisa do atendimento, ela precisa do suporte, mas junto com essa criança existe uma família que tem uma carga emocional, sabe? Essa família tem muitos gastos financeiros, essa família ela tem questões de atendimento, né, nas terapias, então é um desgaste muito grande. Essa família ela precisa muito de apoio. Importantíssimo. Inclusive, já pegando o que você me disse, existe um projeto muito lindo que é o RAFA, né? Que é a Rede Adventista de Apoio à Família Autista. Então, conta pra gente como que funciona, como é oferecido esse apoio, né? Porque, como a gente conversou, às vezes recebe o diagnóstico e fica, e agora, o que eu faço? Mas que bom que existem projetos assim como esse, que essa rede pode auxiliar os pais que se sentem meio perdidos. A RAAF é uma rede fantástica, extraordinária, que tem feito muita diferença. E aqui eu quero mandar um abraço aí para todos os moderadores da RAAF que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A RAAF está no Brasil. Inclusive tem fotos, hein? Olha aí, Olha essa só. família aí é extraordinária. Vamos mostrar o rosto desse povo aí, que legal. Esse povo faz a diferença, viu? Então a RAAF ela tem o objetivo de atender de forma online. Então, nós temos grupos de WhatsApp, onde existem moderadores ali, que atendem essas famílias. Nesse grupo de WhatsApp, a gente passa informação, né? Um pai ali, né, que acabou de receber o diagnóstico, a gente dá um suporte ali, um apoio, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós vivemos da mesma experiência, né? E compartilhamos informações. E alguns momentos também, as pessoas passam por situações muito complexas. E nessa hora, essas pessoas nos procuram. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um atendimento de uma família, de uma mãe, que ela era 2 horas da manhã, ela colocou um áudio de que tinha 2 filhos autistas, um estava quebrando tudo e o outro estava em crise comportamental. E estava tendo crise convulsiva. E ela mandou no áudio dizendo o seguinte, olha, a minha vontade agora é a gente tomar um remédio, tomar alguma coisa e acabar com tudo isso daqui. Então, aquilo lá mexeu muito comigo, sabe? Naquela mesma hora, eu liguei para ela e falei, olha, nós estamos aqui, nós estamos para te apoiar. Eu pude dar ali algumas orientações para ela, né? O que ela deveria fazer, olha, cuida desse que está tendo crise comportamental agora, né? Crise convulsiva. O outro você vai atendendo e assim por diante. A gente deu um apoio para ela, para aquele que quebrou ali, quebrou cama, algumas coisas. A gente ajudou financeiramente essa família e hoje essa família, ela está bem e ela participa dessa rede de apoio. Olha Louvado só. seja Deus por isso. Que incrível, né? Tem um conhecimento e agora auxilia outras pessoas também. É maravilhoso. E como que faz para entrar em contato, fazer parte ou ao menos tirar dúvidas sobre esse assunto? Inclusive vai aparecer aqui, ó, tá aparecendo já o Instagram da rede. Eu queria que você falasse, pastor, como que faz para entrar em contato além do Instagram? Olha, nós temos o site da RAAF, né? Nós temos o Instagram, entende? É só entrar em contato Qual ali. que é o site? Conta pra gente. O site é www.raafa.com. Então, Olha, anotou, né, gente? Pode repetir aqui só pra gente. www.raafa.com. Importantíssimo. Que legal, pastor. Agradeço muito por você ter compartilhado a sua história e eu acredito que você de casa deve ter se motivado agora a procurar, se você está passando por essa situação, não sabe como lidar, a procurar conhecer um pouquinho mais e através desse site aqui, tá? Entra lá, conheça o projeto que faz diferença aí na vida de muitas famílias e você também pode ser uma rede de apoio super necessária tanto para família, amigos, conhecidos. Pode fazer a diferença, não é mesmo? Obrigada, pastor.
obrigada, viu? Muito obrigada. Ficamos daqui sem querer nem ao menos interromper, né? Para a gente aproveitar de ouvir alguém que tem a sua história para contar, fora do conceito, simplesmente. É a minha história. Você ouviu o pastor João, ele está dentro do espectro de autismo, tem uma filha com autismo e ele a entende muito melhor justamente por isso. E além de cuidar da sua família, em família, eles viverem o que vivem, ainda se doam para ajudar a outras famílias. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Kane, que é coordenadora nacional do projeto Raafa também. Esse que é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pretende ser em cada igreja uma agência de acolhimento às famílias com autistas da própria igreja local. Isso é para ser treinamento, inclusive vai ter ainda em dezembro, né, pastor João? O senhor lembra a data? O pastor João ainda está com a gente? Ainda lembra a data? Acho que eu tenho por aqui com a Kane, vai ser em dezembro, 12 eu lembro, a 14. um congresso aqui em São Paulo. Pastor Roberto pode já Tá falar aqui? para a gente. Eu tô chamando o pastor chamar de João, mas é João. Roberto? Acho que por isso eu não estava respondendo. Falei, cadê o Pastor João? Tem que chamar de Eu tô ouvindo em Roberto. silêncio. Quem é o João? Pastor Roberto, temos ainda um congresso esse ano, dezembro, não é isso? Isso aí. De 12 a 14 de dezembro, nós teremos esse congresso. É um congresso internacional. Nós vamos ter muitos convidados de outros países para participar e você pode participar com a gente. Na Igreja Adventista, nós também temos o MAP, que é o Ministério Adventista das Possibilidades, que é a rede presencial que atende todas essas famílias. Maravilha, um Temos abraço. o Rap e o Rafa. É isso, abraço para Kane, né? E o pastor Marlon. Marlon mesmo. Pastor Marlon, tá certo. Dois grandes amigos, né? E nós dois trocadores de dois nomes. trocadores de nomes, né? Mas é isso. não é Roberto. Não é João. Roberto, não é João. É Roberto. Pronto. Obrigada, meus amores. Obrigado, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós vamos para o intervalo agora, produção. Então, obrigada, Jô, por hoje, pela entrevista. Pastor Roberto, muito obrigada. A gente ainda volta hoje conversando com a especialista, que agora eu não vou trocar o nome. Fabiana Lustosa. E aí nós já voltamos com você. Mande a sua pergunta pelo 983150249. Tem dúvida? Quer perguntar? É a hora. Estamos ao vivo com você. Até já. Meus amores, vamos continuando o nosso Entre Família. Entra para nossa família também. Queremos você, cadeira cativa, aqui com a gente todo dia. É a partir das 2h30 da tarde que ficamos juntinhos até as 4, ao vivo, sempre com convidados e assuntos que acreditamos de verdade faz a diferença aí na sua vida, para a sua família. E hoje nós estamos dando atenção especial ao autismo que se faz presente na vida de tantas famílias hoje, mas que ainda tem muitas dúvidas, muitas questões a serem aprendidas, há mitos, preconceitos e nós precisamos tratar disso com muita seriedade, com muita competência. E a Novo Tempo sempre envolvida com as questões da vida, para a vida. Nós temos, você sabe, a Aninha, que faz parte do projeto Anjos da Esperança, que fala com as crianças. E esta menininha, Aninha, esse personagem virtual, não pode ficar à parte da discussão do tema autismo. E aí nós estamos recebendo agora à tarde, e eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Abinal, né, Abinal? Isso. Está acompanhado do Diogo, e ele vai contar para a gente do que a Aninha está fazendo, aprontando com a gente, para a gente saber mais nesse universo do autismo. É Diogo ou é João, Darleide? Então, acho que é Roberto. É isso, gente. Estou aqui com o Diogo Godoy, ele que é o ilustrador do desenho da Aninha, que muita gente conhece carinhosamente, acompanha muito em casa os desenhos da Aninha, que são sensacionais, viu? E de vez em quando eu passo ali, né, perto no andar onde ele trabalha, que é uma parede de vidro, e ele fica bem do ladinho, eu vejo ele desenhando ali, às vezes eu paro e fico só olhando ali. Às vezes nem percebe, né? Mas eu paro, fico olhando o Diogo fazer os desenhos. Eu acho fantástico, incrível esse dom que Deus te deu. Diogo, prazer estar contigo aqui. Eu que agradeço. Bem-vindo. A oportunidade de estar aqui. Que legal, viu? Ô, Diogo, agora conta pra gente de onde que surgiu, você, né? Você que trouxe, tô na câmera aqui agora, você que trouxe essa ideia de incluir, né, no desenho da Aninha, uma personagem que é autista. Conta pra gente o porquê dessa personagem dentro do desenho da Aninha. Então, Abinal, o nosso projeto, ele
ele tomou uma proporção de tal forma que a gente está buscando essa representatividade dentro do projeto. A Aninha, ela é uma menina que ela tem muitos colegas na escola, ela passa por diversas situações e ela precisava estar imersa nesse mundo do autismo, assim como a Darleide acabou de colocar. Então, eu tenho uma filha que também está dentro dessa condição de autismo. Eu tenho uma filha que está dentro do nível 1. E, inclusive, o nome dela e alguns trejeitos da personagem são inspirados na minha filha. O nome da personagem a gente trouxe, né? Que chama Rebeca. E alguns aspectos visuais que ela tem, alguns comportamentos a gente vai colocar, que são coisas que vão servir de referência para as outras crianças que estão acompanhando, né, o projeto. Puxa, que legal. Inclusive, a gente tem fotos da Rebeca, né? Da sua filha, Rebeca. Exatamente. A gente vai trazer aqui na tela, no telão, olha aí a imagem da família do Diogo. A Rebequinha. A Rebeca é a mais novinha? Rebeca é a mais velha. A mais velha. A mais Tá ali, velha ó. e a mais novinha é a Raquel. Ah, Rebeca e Raquel, olha aí que duas lindas. Então, foi justamente pensando nos desafios que você teve, né? Essa ideia de inserir dentro do desenho da Aninha essa personagem que vai ajudando outras crianças também a compreender um pouco mais sobre o espectro do autismo. Inclusive, o desenho da Aninha, a gente sabe que ele é super educativo, né? Tem ajudado muitas crianças, inclusive, tem até um testemunho que você pode encontrar depois lá no canal do YouTube da Aninha mesmo, do Anjinhos da Esperança, o testemunho do Arthur, né? Que através dos desenhos da Aninha, ele é autista, Exato. é nível 2, é isso? Ele acho que ele está no nível entre 1 e 2. Entre 1 e 2, né? E ele, através do desenho da Aninha, ele tem aprendido muito sobre o respeito aos mais velhos, sobre a importância que ele pode fazer na vida de outras pessoas através desse Ministério do Anjinhos da Esperança. E isso é sensacional, né, Diogo? Sim, a gente precisava ter essa representatividade, mas também as pessoas acabavam procurando a gente um pouco sobre isso. Acompanhando assim as redes sociais do NT Kids, que é das crianças aqui da Novo Tempo, essa procura pelo desenho da Aninha, a gente viu que muitos pais e mães de crianças que têm autismo gostaram muito dessa ideia, receberam essa notícia de ter a representatividade ali dentro como pertencer, né, realmente ao projeto. E é isso que a gente quer, que esse tema que a gente está trazendo, que somos todos anjinhos da esperança. A Aninha é um anjinho da esperança, a Rebeca é um anjinho da esperança, tem mais alguns outros personagens lá que todos juntos possam, no mesmo propósito, levar mensagem de esperança para as pessoas. Puxa, que maravilhoso. E eu até puxo aqui para a Fabiana, né, que está com a gente, ela que é especialista, né? Ela que é médica e também neurologista infantil. Ô, Fabiana, até para a gente poder entender um pouco mais, né? A gente trouxe aqui esse caso de um garoto que ele é autista e assistindo os desenhos da Aninha, ele conseguiu aprender que ele precisa respeitar os mais velhos. É uma forma diferente que ele tem aprendido. Através desses desenhos, assim como o da Aninha, pode ajudar também no desenvolvimento. Sim, com certeza, né? Hoje em dia, a gente vê que as famílias enfrentam muitas dificuldades, né? Desde o processo do diagnóstico, o tratamento, e hoje em dia a gente fala muito da inclusão, né? Então, o fato de ter um personagem infantil que vai mostrar ali algumas características, isso vai ajudar muito, né, a criança e a família. Maravilha, verdade. Darleide, ia perguntar alguma coisa, Darleide? Só para a gente reforçar, né, o quão importante é que a gente provoque, que toda a família se envolva com o tema. Até se não é para que a minha família usufrua, eu não tenho nenhum caso comigo em casa, mas tem o suporte e o apoio que a gente deva dar a outras famílias. Quem, enquanto pai, enfim, familiar de uma criança ou de um adolescente com autismo, não já passou algum constrangimento diante dos olhares, da queixa, de não entender o comportamento de uma criança? Então, quanto mais a gente fala disso, mais consciência se cria do respeito, justamente, né, doutora?
Com certeza, né? O mês azul, né, abril, o dia 2, né, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é justamente para isso, para que as pessoas conheçam o que é o transtorno do espectro autista, as suas manifestações, que são muito variadas, né? Nenhum autista é igual ao outro, e quebrar preconceitos, né, que essas pessoas, todo mundo tem suas particularidades, todo mundo tem suas dificuldades, ninguém é igual a ninguém. Né? E todo mundo tem direito, né, à saúde, a aprender na escola, né? E as crianças que têm autismo, elas precisam de adaptações, mas isso é possível de se fazer. Legalmente, o autismo é considerado uma deficiência. Sim. Isso registrado em lei, inclusive. É. Que bom, viu, Diogo, ver essa manifestação da Aninha também, que acessa esse público infantil, fazendo parte dessa conscientização, mais uma vez, a Novo Tempo, prestando atenção na necessidade humana, né? Inclusive tem alguns vídeos já, né, alguns desenhos aí da Aninha com a nova personagem, a Rebeca. E a gente vai passar para você que está acompanhando a gente aqui agora, vamos passar um desses vídeos que vai conscientizar, né, ajudar a conscientizar sobre esse tema do autismo. Bora acompanhar. Aqui, Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre algo muito especial, a conscientização sobre o autismo. O autismo é como um quebra-cabeça cheio de peças únicas. E cada pessoa com autismo é especial e única do jeitinho delas. É importante amar, respeitar e acolher as famílias das pessoas com autismo, porque todos somos parte da família de Deus. É por isso que temos a RAAF, que é a Rede Adventista de Apoio à Família Autista, uma rede que acolhe, abraça e apoia as famílias autistas. Assim, podemos criar um lugar onde todos se sintam amados e incluídos, porque todos nós importamos. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Somos todos anjinhos da esperança. Incrível, hein, Diogo? E o que esperar desse projeto novo? Bom, Deus nos reserva coisas que a gente não imagina, né? A gente pensa que isso chegando em pessoas que estão dentro do espectro, elas possam levar essa mensagem que a gente quer passar para outras e outras pessoas. Tem muitas crianças que às vezes estão dentro do espectro que os pais relutam um pouco de ter esse diagnóstico. Sabe? A minha filha, ela tem o autismo e a gente acompanhando vê que a parte da família ela precisa aceitar e abraçar essa causa. E o desenho ele vem para ajudar a quebrar essa barreira, para fazer com que a criança ali dentro mostre que o autismo pode fazer parte da sociedade, da nossa família. E aquilo dali pode ser até uma forma de captar a habilidade da criança, o que ela pode fazer de melhor para ajudar a levar a mensagem. Maravilha, fantástico. Bom, e é isso. Diogo, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco do que a criançada pode esperar, pode aguardar aí do Anjinhos da Esperança, em especial as famílias, né, que tem uma pessoa autista na família, que também se sente abraçada nesse momento, porque, como a Darlete comentou aqui, a Rede Novo Tempo, né, já trazendo essa conscientização através dos desenhos, através de programas como esse também, que eu tenho certeza que vão ajudar, sim, muitas famílias a compreenderem, a buscarem um diagnóstico mais preciso e também buscar o acompanhamento necessário, inclusive essa rede de apoio, a RAAFA, que está à disposição aí de todas as famílias também, tá bom? Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Abinal. Deus continue abençoando aí nesse projeto incrível, nos desenhos que a gente assiste, viu? Sensacionais. Parabéns, parabéns mesmo. É um artista. Demais. É o nosso artista. Nós vamos agora ver algumas interações, Isso. que chegaram pelo 983150249. Agora já começamos com a Clausilane Martins. Olá, boa tarde, sou a Clau, gosto muito de vocês e do programa. Obrigada, meu amor, beijo para você. Gostaria de saber como é feito o diagnóstico em adultos, doutora. Então, em relação ao diagnóstico, seja em adulto ou em criança, ele é baseado em critérios clínicos, ou seja, não tem nenhum exame
que o médico possa pedir para fazer esse diagnóstico. Então, no DSM-5, né, tem os critérios que a gente toma como base. E lá, o que a pessoa precisa ter para estar dentro do espectro autista? Ela tem que ter um prejuízo na interação social, na comunicação, tá? Não necessariamente, tem criança autista que fala, né? Então, comunicação não é só a fala, né? E o comportamento, né? Que são pessoas que têm uma rigidez de comportamento, uma dificuldade com mudanças, né? Gostam muito de seguir rotinas, são muito organizados, né? Têm interesses muito restritos, comportamentos repetitivos. Então, através da história clínica, né? Que seja no adulto ou na criança, o médico vai precisar ter acesso a essas informações e observar durante a consulta o comportamento dessa criança, né? E eu acho que é importante também pontuar, né, doutora, que isso não se faz num encontro, numa única entrevista. Eu acho que precisa-se de algo com mais calma, com mais critério, talvez até com uma equipe multidisciplinar, para ter uma certeza, não é? Com certeza. Isso é um assunto bem delicado em relação ao diagnóstico, né? Porque tem muitas famílias que chegam angustiadas, querendo o diagnóstico, outras não querem, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, é variável, tá? Se for um nível mais leve, o diagnóstico vai ser mais difícil. Eu vou precisar, talvez, de mais consultas, vou encaminhar para as terapias de intervenção, vou precisar conversar com esses terapeutas, eu vou precisar de informações vindas da escola, né, dos professores, como é que é a comunicação dessa criança, como é que é a interação com as outras crianças, né, os comportamentos que ela apresenta. Então, pode ser mais difícil quando o nível é mais leve. Nos casos mais graves... Isso é muito característico, né? Muitas vezes vem com muitas manifestações. E na consulta você consegue, além do que os pais te contam, você já consegue observar. E às vezes é possível, sim, fazer uma primeira avaliação. Principalmente o adulto, se ele chega com um histórico, né? Talvez sabendo até... Sim, é um fato muito importante, né, em relação ao diagnóstico, né? Que eu falei que precisa preencher os critérios. Não basta só preencher critérios, tem que trazer um prejuízo para a vida. Então, às vezes, eu vejo muito isso, tem pessoas adultas que têm algumas características. Mas, assim, qual é o prejuízo que está trazendo na sua vida? Né? Então, grande parte da população tem o que a gente chama traços autísticos, mas não preenche critérios ou não tem prejuízo para a vida. Sendo assim, não posso dar esse diagnóstico de transtorno do espectro autista. Olha só. Importante. Demais. Vamos lá, mais uma interação que chega para a gente por aqui no nosso telão. A Maura Santos, boa tarde. Que prazer falar com vocês por meio do WhatsApp. Ela diz, como lidar com a criança quando está em crise, né? A gente segura essa resposta aqui a essa pergunta, porque está na hora de chamar aquele intervalo, é rapidinho. Enquanto isso, aproveita, toma aquela aguinha e já volta para ficar com a gente aqui no Entre Família e acompanhar a resposta a essa pergunta que chegou para a gente. Autismo, essa é a nossa conversa do dia. Estamos acompanhada da Fabiana, que é doutora e está nos ajudando a pensar sobre isso mais profundamente. Ficou uma pergunta no ar. Vamos repetir? Vamos lá, vamos repetir. Joga no telão para a gente. Já repetir a pergunta que foi feita por aqui, enquanto a pergunta chega. Pronto. Como lidar, né? Foi a Maura Santos que trouxe aqui como lidar com a criança quando está em crise, né? Até o pastor comentou aqui algumas crises que a filha dele tem, né? Ele, por também ter o autismo de nível 1, ele entende, ele sente já quando está vindo a crise nela, através de alguns sinais, mas ele consegue lidar, ajudá-la, né, a sair dessa crise. Agora, os pais que se viram nessa situação, é tudo muito novo, como lidar quando vem as crises? Isso que o pastor falou é muito importante, né? Você conhecer a sua criança, né? Saber o que desencadeia, né? Se você consegue fazer alguma adaptação ali no meio em que você vive, né? Agora, em específico, assim, como lidar com uma criança no momento da crise, isso faz parte do tratamento, né? O tratamento do transtorno do espectro autista é baseado nas terapias, né? Existe uma ciência que é a ABA, né? Que hoje em dia é muito falado, que vem da sigla em inglês, né? Que é a análise aplicada do comportamento, que os terapeutas estão capacitados para fazer esse manejo,
de forma geral, reforçar comportamentos positivos e impedir os negativos, para que a criança assim consiga se desenvolver, ganhar habilidades sociais, habilidades de comunicação. Então, lidar não é simplesmente fácil, não é uma coisa fácil, né? É um treino, é um treinamento e precisa desses terapeutas avaliando a criança, conhecendo essa criança e também fazer a orientação para os pais. Isso é uma coisa que eu falo bastante também. Uma dificuldade que a gente tem em relação ao transtorno do espectro autista é o tratamento, né? O acesso às terapias, o acesso ao tratamento. Porque hoje em dia o número de casos aumentou muito e não temos profissionais suficientes, tá? Porque a abordagem, o tratamento, ele é individualizado. Exato. Como eu falei, cada criança tem um tipo de manifestação e eu vou precisar trabalhar em cima daquilo que ela apresenta, a dificuldade que ela tem, o que ela precisa ganhar. Então, o terapeuta é uma equipe, né? Então, geralmente é psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Pedagogo, precisam conhecer, analisar aquela criança e traçar um plano de tratamento. Por isso que não é somente responder a essa pergunta, como tirar uma criança da crise? Não, é a criança, na crise da criança, que precisa ser conhecido pelos pais, pelos cuidadores, como aquela criança funciona, para então aplicar esse manejo de tirar a criança ou o adolescente dessa crise. Então, nunca vai ser para todo mundo. Aplica isso aqui que vai dar certo. Não funciona assim, tá bom? Não existe uma receita de bolo assim para todos, né? Cada um vai ter a sua particularidade. Perfeito. Certo. Verdade. Bom, a gente encontra lá em São João capítulo 9, versos 2 e 3, onde os discípulos eles se deparam com alguém cego de nascença. Né? E eles perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou, esse ou seus pais, para que viesse cego? Né? E Jesus responde, né, para os discípulos: nem ele, nem os pais. Né? Jesus diz para eles que não foi, né, o pecado dele ou dos pais dele que fez com que ele viesse cego. Nós vivemos num mundo de pecado. Nós vivemos num mundo onde a gente tem que lidar com algumas situações, como o pastor comentou aqui, né? Uma família em desespero, ligando de madrugada, pedindo ajuda, porque 2 filhos autistas em crise e os pais sem saber o que fazer, pensando até em tomar alguma medicação para acabar com tudo isso, né? Para dormir de vez e pronto, colocar um fim, vamos dizer assim, né? Esse é o mundo que a gente vive, mundo de pecado. Mas o que alegra o nosso coração é que o pecado ele não vai perdurar para sempre. Que Jesus ele fez uma promessa para mim e para você, que breve ele voltará. E ele colocará um fim ao pecado, colocará um fim a toda dor, a todo sofrimento. E às vezes você que é pai, você que é mãe de alguém que é autista, talvez um nível mais alto, e aí lida, né, com todo o sofrimento, acaba perdendo também o convívio social por conta disso, não pode sair com o filho por causa dos maus olhares e tudo mais, e pensa: puxa, até quando, Senhor? Até quando vou conviver com essa situação? E Jesus, ele diz para a gente: é só um pouco mais. Breve ele voltará e colocará um fim a todo sofrimento, a toda dor e trará finalmente o fim ao pecado, o fim ao sofrimento. E mais uma vez a gente reforça: não é porque você pecou, não é porque o seu filho pecou, mas é um mundo de pecado que a gente vive, mas que está muito perto do fim. Porque Cristo prometeu algo melhor, que olhos humanos nunca viram, não imaginaram, não imaginam o que Deus preparou para cada um de nós, para os seus filhos. Então, através desse material que eu quero enviar para você, a revista Eu Creio, você encontra verdades como essa sobre a volta de Jesus. Quando vai ser a volta de Jesus? Como vai ser a volta de Jesus? Será visível a todo mundo ou não? Alguns vão, outros vão ficar. Como é que vai ser? Quer saber o que a Bíblia fala realmente sobre o fim do pecado, sobre a volta de Jesus, sobre esse lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento? Quer saber mais? Então entre em contato com a gente agora e a gente envia para você a revista Esperança Eu Creio. E o melhor de tudo, ela vai chegar de graça aí na sua casa. Você não precisa pagar pela revista e nem pelo frete,
porque os Anjos da Esperança, que são apoiadores da Rede Novo Tempo, já pagaram para que você receba gratuitamente aí na sua casa, tá bom? É uma revista incrível, linda, linda demais, que vai chegar de graça aí na sua casa. Eu mostro aqui, ó, algumas páginas, está aparecendo até ao fundo ali também, algumas páginas dessa revista para você acompanhar. Lindo, material fantástico, que eu tenho certeza de que vai te ajudar. Então, entre em contato com a gente agora pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Agora, viu? Não deixa para depois não, senão você esquece, tá? 0, o código da operadora que você usa para ligar para outras cidades ou estados, 12 21 27 31 21. Nossa equipe vai te atender com todo o carinho e já pegar os seus dados para enviar essa revista em poucos dias. Chega aí na sua casa para você aprender mais sobre esse plano maravilhoso de Deus para todos nós, tá bom? Entre em contato agora, não esqueça, peça agora, senão depois a gente acaba esquecendo, né, Darleide? Que aplicação bonita, amigo. Amém. Deus seja Se eu não louvado. já tivesse a minha, eu já ia ligar agora para pedir, viu? Me interessei bastante. Obrigada. Bom. Vamos passar um checklist sobre o tema de hoje para a gente revisar e ainda aprofundar um pouco mais sobre o tema com a Fabiana Lustosa, que é médica, especialista em atendimento à criança, inclusive. Mas vamos que vamos aqui no nosso checklist no telão. O que você precisa saber sobre o TEA? Vamos então ao primeiro. Autismo não é uma doença, certo, doutora? Certo. O que dizer sobre então? A gente classifica o autismo como um transtorno, tá? E não como uma doença. É um comportamento, né? Uma particularidade, um jeito diferente de ser. Que diferença faz nós termos ciência disso, de que não tratemos como uma doença, mas como um transtorno? Isso impacta no preconceito, né? Quando a gente fala em doença, acaba as pessoas enxergando como um preconceito. Eu faço essa pergunta porque até como você entende uma palavra, como você coloca uma palavra, você pode entrar num campo de dificultar a compreensão sobre o que de fato é, e isso repercute no tratamento, na relação com as pessoas com autismo, né? Então, isso é importante a gente considerar. Não é doença, é um transtorno. Vamos então ao próximo. Vamos ao próximo, que é até algo que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Nem sempre o autismo tem uma cara, digamos assim, né? Exatamente. Para diagnosticar não é tão simples quanto parece. É o que a gente conversou aqui, né? Cada um vai ter uma característica, uma manifestação que é mais proeminente, nenhum vai ser igual ao outro, não tem como a gente rotular. Né? E o nível 1, com certeza, vai ser mais difícil das pessoas entenderem. Né? Próximo. 1 a cada 100 pessoas possuem algum grau de TEA. A gente precisa atualizar esse número, doutora. Com certeza, né? Como eu falei, o último dado que a gente tem, que vem da classificação das doenças do CDC dos Estados Unidos, de 2023, 1 em cada 36 crianças tem. Aplicado a crianças ou 1 a cada 36 pessoas? Eles classificam como crianças, né? Até os 8 anos. Ok. Muito. Vamos então aos tipos. A gente está passando aqui na tela fazendo um checklist, né, sobre o que a gente ainda precisa conversar. Nem todo autista é um gênio. Exatamente. Existe autista que tem deficiência intelectual. Nem todos vão ter altas habilidades e, na verdade, isso é bem raro. Né? O que tem altas habilidades é bem raro de a gente ver. E é bem específico também, né? Eu vi outro dia alguns vídeos já, não só desse rapaz, mas de outros também, que ele ouvindo música, assistindo a um vídeo e, ao mesmo tempo, fazendo desenhos aqui sem olhar para o papel e fazendo obras incríveis. Né? Sem olhar para o papel, fone no ouvido, assistindo um desenho, algo ali no celular e fazendo um desenho, coisa incrível, né? E tem outras diversas habilidades, né? De memorizar, a gente fala também do hiperfoco, né? Alguns têm esse hiperfoco também, né, doutora? Sim, isso é uma característica que a gente também leva em consideração para fazer o diagnóstico, né? Que é esse comportamento de se apegar a um tema, um assunto, e ele vai a fundo naquilo, ele sabe tudo sobre aquilo. E aí, muitas vezes, ele acaba sendo classificado, às vezes, como altas habilidades, justamente pelo hiperfoco. Ele tem um hiperfoco naquele assunto, então ele vai desenvolver aquilo com mais facilidade. Eu tenho uma prima
a Bruna, talvez até acompanhando a gente agora. Beijo para a Bruna, para a família toda. Ela tem 3 filhos, né? O mais velho, se eu não estou enganado, tem a idade do meu filho, em torno aí de 10 anos mais ou menos. E os 3, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Os 3 filhos dela têm autismo em graus diferentes, né? E o mais novinho, um pouco mais forte, ela conseguiu, né, o diagnóstico dos filhos dela. E agora eu pergunto também, doutora, acompanhamento do governo, né? Tem algum tipo de acompanhamento pela rede pública ou até mesmo eles têm direito, né, a família no caso, né? Porque tem alguns casos que são bem severos. A mãe não pode sair para trabalhar porque tem que dar atenção 100% ali ao filho. O governo, ele cede algum auxílio, algum benefício específico ou aposentadoria, não sei, em alguns casos? Sim. Como o autismo é classificado como uma deficiência, então existe, sim, direitos, né, para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Uhum. Isso desde a sala de aula, né? Ter alguém para acompanhar. Isso inclui também na escola, né, no aprendizado. Essa criança, ela vai precisar de um suporte, nem todas, mas algumas sim, é o que eu falei, né? Essa criança precisa ser avaliada por uma equipe para que a gente saiba quais são as habilidades que ela tem e as dificuldades que ela tem. E precisa ser trabalhado em cima disso. Mas, no geral, essa criança vai precisar de um apoio pedagógico, a gente fala plano de ensino individualizado. Né? Aquela criança vai precisar de uma adaptação no currículo, na forma de ser ensinado. E aí que a gente vê muita dificuldade no dia a dia, num país deste tamanho, nas condições da educação que nós sabemos ainda bastante precário. Individualizar uma criança em sala de aula com suas demandas especiais não é nada fácil para um sem número de famílias que às vezes precisa recorrer à justiça. E que bom que pelo menos temos lei favorável, que não é antiga. Tem conquistas muito recentes, por isso um programa que nós estamos fazendo hoje, talvez até um pouco atípico em relação a outros dias, que a gente traz temas mais amenos e a gente faz aqui muitas vezes dando risada, mas aqui hoje é um tema que, sim, a gente trata com leveza, mas com muita seriedade, principalmente considerando o sofrimento de muitas famílias, mas também o aprendizado já adquirido de muitas famílias, muitas conquistas, graças a Deus por isso. Deixa eu mandar um abraço para Nanda Sorriso, ela diz um grande beijo para minha filha Rebeca e para todas as crianças autistas. Um beijo para você também, Nanda. Deus abençoe a você, seu marido, sua família, a Rebequinha, claro, principalmente. A Eduane, ela diz, tem uma sobrinha autista que amo muito. Gostaria de mandar um beijo para ela. A Rebeca, tia, te amo. A família está aí reunida entre família. Nós vamos no intervalo, nós vamos voltar com mais interações, produções, tudo no plural. E a gente volta conversando ainda com a doutora Fabiana e você fica com a gente, pode mandar a sua pergunta ainda pelo 983150249 e ainda no programa de hoje, naquele encerramento que a gente sempre gosta que ele esteja presente, pastor Aleixo ainda com a gente, ainda que gravado, mas é muito bem-vindo sempre. Nós já voltamos com você. Meus amores, voltamos. E qual é a nossa conversa? No ar e fora do ar. O que a gente fica falando quando sai do ar? A gente fica conversando sobre o tema. Tirando dúvidas, Tirando dúvidas. E o Abinão já contou a história da prima, da tia, de todo mundo. Do papagaio que fala muito. Não é? Que a gente aproveita, meus amores. E você aproveitou também? 983150249. Tem que ser aquele contatinho marcado para você todo dia. Deixa eu ver qual é o tema do programa de hoje. Vou mandar lá a minha pergunta, afinal de contas. Já deixa até vivo. Fixado lá. Fixo, gente. Fixo, lá em cima, no topo. Porque todo dia tem especialista, todo dia tem um tema interessantíssimo para você, como no caso hoje, autismo. E aí nós já, no intervalo, pensamos, precisamos perguntar isso para a doutora na volta. Verdade. E que perguntar? Não vai me dizer que esqueceu, hein? Peraí, deixa eu lembrar. Características, né? Porque tem algumas características. Eu estava lembrando que essa minha prima, ela percebeu algumas características no filho dela, nesse mais novinho, que foi onde ela foi buscar um diagnóstico, né? E às vezes aquele olharzinho da criança mais perdido, não foca, né, em quem tá por perto dela ali. Isso pode ser um dos sinais também. Quais são alguns outros que pode se observar? Sim, existem algumas características que seriam assim como sinais de alerta, digamos assim, que as famílias têm que ficar atento, porque se a criança apresentar, buscar ajuda, buscar uma avaliação médica.
É muito importante que fique bem claro que nenhuma das características que eu vou falar aqui, nenhuma delas, de forma isolada, dá para fazer diagnóstico, tá? Eu preciso de uma junção. Mas então, vamos lá, né? Uma criança por volta de 1 ano que não faz contato visual, não olha para você, você chama ela pelo nome, ela não te atende. Ela não se comunica por gestos, ela não aponta para mostrar o que ela quer, ela não sabe dar tchau, não sabe mandar beijo, ela não traz brinquedos, objetos que ela tem interesse para te mostrar, o que a gente chama atenção compartilhada. Ela pega um objeto, ela gosta daquilo, ela olha para você para ver qual que é a sua reação. Ela não faz isso. Uma criança que prefere brincar sozinha, tem outras crianças da mesma idade e ela prefere ficar no cantinho dela, ela não interage com as outras crianças. Que brinca de forma diferente, repetitiva, que tem pouca imaginação no brincar. Então ela pega carrinho ou objetos qualquer, por exemplo, e ela enfileira os objetos, gosta de empilhar, às vezes separa por tamanho, separa por cor. E quando ela está naquela brincadeira, você vai tentar mudar o que ela está fazendo, mostrar um outro modo de brincar, ela se irrita, ela não quer fazer de outra forma, ela só quer fazer daquela forma, né? Isso é um comportamento rígido, que chama atenção para se pensar no transtorno do espectro autista. Outra característica, né, que são as estereotipias que a gente fala, né? Então, uma criança que quando está feliz ou quando está irritada, balança as mãos, que é o flapping, né, que a gente fala, ou anda na ponta dos pés. Isso não é que faz de vez em quando, faz sempre, né? Gosta de rodar, né? Fica girando no próprio eixo, fica correndo, girando no eixo, ou então nos brinquedos, né? Coisas que rodam chamam muito atenção. Ela não interessa pelo brinquedo em si, por exemplo. Qual que é a função de um carrinho, né? Você pegar brincadeiras imaginativas, né? Que o carrinho está andando e tal. Não, ela pega, ela observa a rodinha, ela roda a rodinha. Então, essas são algumas características que chamam a atenção, que uma criança por volta de 1 ano, 1 ano e meio, se ela tiver com algum desses comportamentos, é muito importante, né, buscar uma avaliação especializada, né, um profissional que tem experiência no assunto, que saiba realmente o que é o transtorno do espectro autista, para poder ajudar. Esse profissional geralmente vai ser ainda o pediatra, né? Se nós estamos falando de Então, criança de uma forma geral. O pediatra, né, é o médico que está ali na linha de frente, né? Que vai avaliar a criança ali desde o nascimento, vai avaliar. Então, é muito importante que o pediatra valorize essas queixas trazidas pela mãe, né? A gente vê muito paciente, família, que chega falando, a criança não fala. E às vezes o pediatra falou, vamos esperar mais um pouco. Não, não pode esperar. Eu estou perdendo tempo se eu ficar esperando, né? Tem marcos do desenvolvimento, né? Existe uma faixa de normalidade. Mas uma criança que por volta de 1 ano, 1 ano e meio não está falando ou está falando muito pouco, alguma coisa está acontecendo. E nesse caso aí que o pediatra, não, vamos esperar tal, qual o outro médico que esses pais podem levar a criança? Para ela. Exatamente. Neurologista infantil, né? Psiquiatra infantil também acompanha casos de transtorno do espectro autista. E tirar todo o preconceito, né? Porque às vezes os pais ficam naquela, não, meu filho é perfeito, por mais que veja, às vezes, alguns sinais, mas vem aquela negação em alguns momentos, né? Mas é que é natural também. Sim, os pais vão passar por um processo de se adaptar a essa possibilidade do seu filho ser um autista, passa por ele também, sabe? Por expectativas, frustrações, medos. Muitas vezes o medo de como essa criança vai sofrer, até que se entende. Mas, de fato, quanto mais falar a respeito, melhor. Com certeza, né? O fato, às vezes, dos pais negarem, não estarem preparados e deixar de lado, isso vai atrasar o processo, vai dificultar a vida dessa criança. Por quê? Justamente, quanto antes eu tiver o diagnóstico, mas às vezes eu não tenho o diagnóstico, mas eu tenho uma suspeita, eu tenho que encaminhar para terapia, eu tenho que encaminhar para intervenção. Porque não perder tempo. Não perder tempo. Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento. Ele tem muito forte o que a gente chama de neuroplasticidade. Tá? O que é isso? Ele tem capacidade
de criar conexões neurais e se adaptar. Então, aquela criança está com prejuízo em uma área, está com um atraso no desenvolvimento, ela recebendo o tratamento adequado, no caso das terapias, né, a fono, terapia ocupacional, fisioterapia, esse cérebro tem potencial para se desenvolver, para se reestruturar. Então, por isso que é importante fazer o tratamento precoce. A gente, muito mais do que diagnóstico precoce, é tratamento precoce. Tá? Porque o diagnóstico, às vezes, não, que a gente já conversou aqui, ele não vem numa primeira avaliação. Numa primeira avaliação, eu vejo que tem alguma coisa que está fora do normal. Então, eu tenho que intervir. E a intervenção são as terapias. Gente, eu diria que essa foi a coisa mais importante dita no certeza. programa de hoje. Perder tempo é perder qualidade de vida, é perder a possibilidade de uma vida com muita mais amplitude Possibilidades, né? na convivência, nos ganhos que essa criança vai ter. Não perder tempo. O doutor comeu mosca, parte para outra, amiga. Tem mais interação aqui na tela, afinal de contas, hoje falando especialmente sobre transtorno do espectro de autismo. Eu amo esse programa, ele fala tudo que faz bem e é necessário. Ai, Bom, Jaque, Jaque. aí você tem nosso coração todinho, amiga. Gostaria de saber como conscientizar crianças a se relacionar com crianças autistas, respeitando as diferenças, Muito sem bom. excluí-los. Já começamos, inclusive, trazendo a Aninha, do Anjinho da Verdade. Esperança, né, esse modo didático de levar a criança a compreender a realidade. Criança tem que ser didático sempre, né, doutora? Sim. Na minha visão, esses pais que têm que quebrar preconceito, né? Porque a criança, ela aprende no meio que ela está. Então, se ela está numa família que tem preconceito, que não entende do assunto, ela vai perpetuar isso. Então, a criança, ela é o espelho da família, né? Do pai, da mãe, do cuidador. Perfeito. Mais uma, entre família, você pode confiar, manda sua interação pra gente. Agora é Catiele Mendes, Caldas Novas, Goiás. Oi, meus queridos. Oi, meu amor. Oi, Catiele. Sou mãe de autista, 10 anos de idade. Penso que por mais que falem sobre o TEA, ainda sofremos muito em relação aos atendimentos. Meu filho come super mal, sente ânsia de vômito ao ficar próximo a vários alimentos. Se almoçarmos e em seguida conversarmos com ele, pede angustiosamente para escovarmos os dentes. E isso tampando o nariz. Isso é o mínimo do que passamos aqui em casa. Aí é o desgaste da família, é o sofrimento dessa família e que lidar com a comida, uma refeição, doutora. O que dizer para Catiele? Isso também é bastante comum numa apresentação, né? Uma característica, que é a questão da sensorialidade, né? Então, tem crianças que não toleram determinada textura, determinado cheiro, gosto. E aí entra esse tratamento que é multidisciplinar. Então, inclui o nutricionista que seja capacitado para tratar esse tipo de dificuldade. O terapeuta ocupacional, né, com a parte de integração sensorial, que vai ajudar nessa parte. Fono é uma equipe que trabalha para poder ajudar a criança a vencer esses desafios. E o que é oferecido aos pais? Terapia para os pais? A gente indica uma terapia? Como que se faz o tratamento, ou melhor dizendo, o suporte à família? Aí entra o Raafa, que nós indicamos a você entrar no site do Raafa para você se unir às famílias que com as suas experiências e aprendizados podem somar um ao outro a força. Então esse acolhimento, essa aproximação com pessoas que estão na mesma condição que vocês, nessa luta, nessa busca, nessa compreensão, junto com outros, faz a força, faz a diferença, né? Acesse o site raafa.com.br. Verdade. Vamos lá, mais uma interação. Chega para a gente por aqui, para a gente já compartilhar a Zilda Mazaia, ela que é de São Paulo. Boa tarde, tenho um filho de 17 anos que precisou ser encaminhado para a psicoterapia para possível diagnóstico do TDAH. O diagnóstico foi confirmado pela psicóloga, porém, ela desconfia que há possibilidade de minha filha também ser autista em um grau leve, mas por questões financeiras foi preciso interromper as consultas. Como proceder para que esse diagnóstico seja ou não confirmado pelo SUS? Essa é uma barreira que a gente enfrenta, o acesso
aos profissionais especializados para poder fazer diagnóstico e o tratamento, né? Justamente pelo aquilo que eu falei, o número de casos aumentou de forma muito grande e o número de profissionais que a gente tem, seja médico ou terapeutas, é insuficiente, não dá conta. O sistema está quase em colapso, eu considero em colapso, porque não temos médicos suficientes para atender toda essa demanda. E até dentro desse crescimento, dos fatores é o genético mesmo, né? Então, se tem alguém na família, pai, mãe ou algum outro familiar próximo com algum grau de autismo já diagnosticado, então tem uma probabilidade grande de uma criança vir também com autismo, é isso? Sim, isso também é muito importante. É uma característica que chama atenção. E quando a gente vai avaliar uma criança que está com algum atraso, que está com alguma suspeita, se ele tiver um familiar próximo que tenha já diagnóstico, a chance é maior dele ter também. Existe uma base, a gente fala que existe uma base genética no transtorno do espectro autista. Não é uma condição única, tá? Na verdade, a causa é multifatorial. Ele tem que ter esse fator genético envolvido, mas existem alterações do ambiente também presentes para poder desencadear o quadro. Mais uma interação aqui. Obrigada a você que entrou em contato com a gente pelo 983-150249. Vem para cá. Pedro, boa tarde, excelente tema, obrigada. Devido à semelhança de sintomas, a síndrome de burnout pode ser confundida com TEA? Então, na verdade, o TEA, ele pode vir associado com o que a gente chama de comorbidades, né? Outras condições médicas, né? Aí entra TDAH, epilepsia, deficiência intelectual, ansiedade, depressão, esquizofrenia. Então, assim, precisa, na verdade, ser avaliado, né? Por isso que é muito importante buscar uma avaliação médica especializada. No caso de adulto, é mais psiquiatra que vai fazer esse diagnóstico. Então, não adianta só, passei com psicólogo, passei com outro terapeuta e tive o diagnóstico. Não é assim que faz diagnóstico. Você precisa passar por uma avaliação médica especializada. Ele vai avaliar tudo para poder te dar o diagnóstico de certeza. Tem mais uma participação chegando para a gente. Que bom, viu? Você interagindo, você participando bastante com a gente por aqui no nosso Entre Família. Esse é o momento, esse é o espaço de tirar as suas dúvidas e a gente tem que aproveitar ao máximo, né, Darleide? Que nós temos sempre excelentes especialistas aqui para nos ajudar com os temas que são abordados. Então, é o seu momento, é o seu... quase que um consultório, né, Darleide? É o consultório da tarde. É assim que é. É um consultório da tarde, viu? Vamos lá, Maria Marta diz o seguinte: oi, boa tarde. Boa tarde, Maria. Meu filho tem dificuldade de aprendizado e tem mania de ficar rodando as coisas, né? Até um dos pontos que a doutora comentou aqui. Quando era pequeno, ficava virando o olho. Será que ele pode ser autista? Trouxe pelo menos 2 pontos aqui que já... É difícil dizer, né? Porque faltam dados. Preciso saber como que é a comunicação dessa criança. Ele se comunica bem, ele consegue falar, ele consegue compreender. E a socialização, né? A interação dele com os pares, né? Crianças da mesma idade, como é que é? Ele consegue se relacionar? Se isso estiver presente, não tem como a gente falar em autismo. Agora, se ele tiver uma dificuldade na parte social, na parte da comunicação, ali ela pontuou a estereotipia, né? Que é a questão de ficar rodando. Então, aí já entra mais critério para a gente pensar assim, mas faltam dados. Ai, doutora, eu tinha outras perguntas, eu queria enveredar ali mais por diagnósticos de pessoas adultas, né, de falar um pouco mais a respeito, mas por hoje, muito obrigada, foi muito boa a sua participação, é uma oportunidade que todos nós temos de aprendermos um pouco mais e de levantarmos essa bandeira da consciência em relação ao autismo e continua, Novo Tempo vai continuar junto com você aí de casa também, não é, Abinal? Verdade, verdade, hein? Doutora, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco do seu tempo e do seu conhecimento também. Inclusive, as redes sociais da doutora aparecem ali, fabi.neuropediatra. Isso, fabi.neuropediatra. Quer saber mais? Quer tirar outras dúvidas com ela? Pode mandar mensagem também lá no Instagram dela, segue no Instagram para você já conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Fabiana também, tá bom? Obrigado, doutora. Obrigada pela oportunidade. Então agora foi muito bom, muito bom.
Eu quero, porém, ao final de uma conversa assim, dizer o quanto meu coração fica apertado de saber o número de pessoas em sofrimento. Esse é um dos aspectos da dor de muitos, mas também há outras dores que enfrentamos no dia a dia. Dificuldades imensas. E a gente precisa ter o cuidado de pensar que nós estamos caminhando para dias ainda mais difíceis, sabia? Me perdoe lhe dizer. É que nós vemos os números aumentar, nós vemos os transtornos cada vez mais graves, nós vemos famílias cada vez mais perturbadas com uma pergunta: o que eu faço? Onde é que isso vai parar? Bom, e aí o meu coração se alegra numa esperança. Jesus vai voltar. Eu estava aqui lendo, inclusive, o capítulo 14, ou melhor, a lição que tem tratado especialmente do fim dessa história na Terra e que me traz esperança em lugar de medo. Falar da volta de Jesus, falar dos sinais da volta de Jesus, identificar a proximidade da volta de Jesus e pensar que tudo isso um dia vai passar. Nós viveremos um novo céu e uma nova terra. Nós nunca mais estaremos reunidos tratando de transtornos ou outras dificuldades, doenças, aflições, angústias na terra. Nós viveremos um novo céu e a nova terra. Isso é o que está predito na palavra de Deus. Mas como conhecer mais? Como entender melhor? Como será esse fim? Como não ter medo do fim? Quais são as promessas de Cristo? Qual é a revelação na palavra de Deus? Você pode encontrar esta e outras perguntas com suas respostas aqui na Revista Esperança, que eu indico que você entre agora em contato com a gente e peça pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Ligue agora. Mas também agora eu convido meu amigo Robson Aleixo para findar o programa com a gente por hoje. Olá, queridos. Que bom falar com vocês e que tremendo programa, que enorme necessidade a gente tem de cada dia ter um pouco mais de sensibilidade aos problemas dos outros. Sabe que a gente precisa aprender a viver como humanidade. E a gente precisa aprender como humanidade quando a gente volta para os modelos que Deus disse de como deveríamos ser. E cada dia que passa a gente está tão concentrado nos nossos problemas, nas nossas lutas e nos nossos sonhos, que a gente acaba perdendo a complexidade do mundo e vendo quanto há sofrimentos e coisas que dizem respeito a nós. E muitas vezes a gente pensa e acha que só tem que pensar nos problemas que afetam a nossa casa e aí a gente acaba perdendo a dimensão do tamanho real dos problemas. Eu explico melhor. Quando eu me concentro só no meu problema, eu acho que todos os outros problemas são menores e o meu é gigantesco. E o contrário pode acontecer também. Mas a verdade é que a gente precisa, de fato, ter um olhar atento porque nós não conseguimos viver num mundo que tenha 8 bilhões de sonhos. Quando Jesus deu definições de religião, ele nunca excluiu os outros da nossa religião. Em algum momento da história, a gente começou a achar que poderia viver uma religiosidade de eu mesmo e Deus, e se esconder num mosteiro, subir num monte, ficar no mato e procurar uma santidade sem ninguém. E o nome disso não é santificação, o nome disso é inutilidade. Uma pessoa, quando ela se entrega para Jesus, ela se torna cada vez mais útil para os outros. Pense em dons. Pense em talentos. E Jesus disse que quando o Espírito Santo toca o nosso coração e enche o nosso coração, o resultado é uma efusão de talentos, dons e fruto. E olha só, Gálatas 5:22 diz, o fruto do Espírito é amor para o outro, alegria demonstrada aos outros, paz no relacionamento com os outros, bondade, não preciso nem falar, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, quando ele faz uma lista de dons, ele fala de cura, de interpretação, de discernimento, de pregação. A religião verdadeira envolve as pessoas. Tiago, minha Bíblia está aberta na carta que ele escreveu, capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Não é só o que nós devemos evitar que aconteça, não é só aquilo que nós evitamos fazer. A religião de Deus não é assim. A santidade que Deus propõe não se constitui numa lista de coisas que o crente não faz.
Mais do que isso, é uma lista de disposição daquilo que ele faz. Esse texto aqui deve ser interpretado com o centro do mandamento, quando ele diz assim que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso significa que não é que eu seja o padrão do amor e devo amar os outros na mesma medida que eu me amo. Ele diz que eu devo amar o próximo na mesma prontidão, na mesma velocidade, na mesma vontade. Por exemplo, da mesma maneira que eu vou me afastar de uma pedra que está vindo na minha direção, é essa velocidade com que eu tiro você da pedra. Sabe? Essa disposição, essa prontidão. Aqui ele coloca um exemplo, órfãos e viúvas. E você pode colocar o autista, aquele que tem um déficit de atenção, aquele que está sem comer. A religião verdadeira transforma você, e você transformado vai transformar o mundo. Muito bom, o pastor Aleixo sempre incrível, né? Com as reflexões. Obrigado, pastor Aleixo. E muito obrigado você do outro lado aí por acompanhar sempre a gente. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. E o tema de amanhã, hein, Darleide? Amanhã nós vamos pensar em brincadeiras perigosas. Primeiro que a vida é um perigo, né? Mas tem umas brincadeiras que tornam tudo mais perigoso ainda. É verdade. Então é amanhã. Qual é o horário do nosso encontro, hein? 2h30 da tarde. Te encontramos, hein? Coladinho, vem aí o Vida e Saúde. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.